1º de agosto é comemorado o Dia Mundial do Aleitamento Materno, mas desde 2017, uma lei oficializou que todos os dias deste mês também sejam dedicados à causa. A amamentação é um ato que beneficia tanto o bebê quanto a mãe, por ser uma fonte completa de nutrientes e proteção imunológica, além de ser um gesto de amor e de cuidado. Por isso, convidamos a médica pediatra Márcia Mishrai, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, doutora. Bom dia. Olá, doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E vamos começar entendendo a importância desse processo da amamentação, né? Quando que o bebê ele deve ser amamentado pela primeira vez? O bebê já deve ser amamentado desde a sala de parto. Após o nascimento, independente de ser parto normal ou cesárea, o bebê deve ser colocado junto da mãe desde que ele nasça bem. E ali ele não só tem o contato com a pele da mãe, né, o pele a pele, como ele recebe já as primeiras gotas de colostro. Isso é muito importante e isso faz toda a diferença na qualidade de vida do bebê e na produção de leite materno também. Doutora, as mamães elas têm uma dúvida com relação a quando oferecer o peito para a criança durante o dia. A gente ouve falar muito sobre a livre demanda, então o que é o ideal, recomendado? A recomendação, tanto do Ministério da Saúde quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, é o aleitamento materno exclusivo por 6 meses em livre demanda. O que quer dizer isso? A gente não usa chá, a gente não usa chupeta, a gente não usa água, nenhuma outra coisa que não seja o peito. E o próprio bebê, ele vai organizando os horários dele. No primeiro mês a demanda é maior, às vezes a cada 1h30, 2 horas ele mama. O leite materno é de esvaziamento rápido gástrico, então ele mama mais do que ele mamaria se fosse uma fórmula. E isso é o normal. Hoje em dia, empresas públicas, bancos e algumas empresas particulares já dão os 6 meses de licença maternidade. As mães que têm os 4 meses e precisam voltar, a gente também orienta a manter o aleitamento, retirando o leite, e o bebê vai se organizando devagarinho. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Uhum. Como você falou no início, né, o bebê ele vai se organizando ali com o seu horário, mas a princípio é entre 1h30. Então, durante a noite, alguns pediatras recomendam que o bebê tome um remedinho para dormir a noite inteira. Isso prejudica na fase de alimentação ali? Com certeza, na verdade não existe nenhuma recomendação para que se deem remédios ou chás para o bebê dormir, né? Isso nem adultos devem tomar, né, que dirá bebês. Você começa a propiciar uma dependência de sono de uma coisa que é natural. E assim, o normal de um bebê nos primeiros meses de vida é esse. E quando a gente vira mãe, né, quando o bebê nasce, a gente tem que estar pronta para esse momento. A recomendação que a gente sempre dá é: durmam no horário do bebê. Quando o bebê dorme, a gente dorme junto. Então, a gente consegue fazer os nossos descansos junto com os descansos do bebê. Mas, realmente, é super contraindicado o uso de medicamentos. Doutora Márcia, quantas vezes por dia um bebê deve mamar? Tem como estabelecer uma média ou isso realmente vai de cada caso? Varia muito. No primeiro mês, ele mama muito mais do que 8 vezes ao dia, né? Que é mais ou menos a cada 3 horas, que lá para o 3º, 4º mês isso vai acontecer. Tem bebê que mama até 12 vezes por dia. Até porque a gente tem que colocar que o bebê, ele não mama só porque tem fome. Ele mama por fome, por sede, por frio, por calor, por ansiedade, porque quer um colo, porque quer um carinho, porque estressou, né? Ele quer chamego da mamãe. Então, o amamentar não é só dar comida, entre aspas. O amamentar envolve muito mais. E o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, ele se faz nesse momento. É fantástico isso. Bom, doutora, eu sei que muitas mulheres têm essa dúvida com relação ao silicone. Prejudica ou não nessa fase de amamentação? O silicone, ele é colocado muscular. Ele não mexe na estrutura da mama. Então, as mães que usam silicone podem amamentar normalmente. Às vezes, no início, elas sentem a mama mais cheia, mais túrgida, o que é normal pela pressão do silicone, mas isso se reorganiza. As mães que podem ter uma diminuição na produção de leite são as mães da mamoplastia redutora, as mães que realmente fazem uma plástica de mama. Isso pode cortar, às vezes, alguns ductos e diminuir um pouco a produção de leite. Mas mesmo essas mães, a gente orienta, continuem amamentando normalmente, porque o seu bebê precisa do seu leite e, nesses casos, se precisar, a gente complementa. E, doutora, no caso do empedramento do leite, como evitar essa situação e o que fazer se isso já aconteceu? Isso é muito comum.
Nos primeiros dias, o que acontece? Um bebê que nasce de parto normal tem alta em 24 horas, um bebê que nasce de cesárea tem alta em torno de 48 horas. A apojadura, que é quando a mama da gente fica lotada de leite, que é quando aumenta efetivamente a produção de leite, ela é no 3º dia. Então as mães estão em casa, o que elas precisam é de ajuda. Massagem, ordenha, massagem, ordenha, massagem, ordenha. Aqui em Juiz de Fora nós temos o Banco de Leite Humano, que faz um atendimento maravilhoso e é gratuito, né? Lá na Rua São Sebastião, 772, 3º andar, se alguém quiser anotar. E a gente tem também pessoas que atendem em casa, que são consultoras de amamentação, que vão na casa das pessoas para esse atendimento. Mas é muito importante que a gente consiga essa ajuda, essa rede de apoio, para que essa mãe consiga massagear, ordenhar, porque se o bico do peito estiver cheio, o bebê não consegue mamar. Então ele acaba machucando a mãe não consegue amamentar de forma correta. Então, se você tiver com a mama cheia, mama túrgida, mama engurgitada, doendo, procure ajuda. O caminho é esse. Doutora, você relatou, né, algumas situações que pode realmente machucar, né, e rachar o bico. Essas feridas, com exceção dessa situação, é normal? E como que as mães devem lidar com isso? Feridas e as rachaduras também, né, que são muito comuns. Na verdade, o normal é não machucar, né? Se machucou o bebê, é sinal que a pega não está correta. A pega do bebê, eu brinco assim que a natureza é perfeita, né? A dobra do cotovelo da mãe vai no ombro do bebê, a mão vai no bumbum e o bebê tem que estar virado para a mãe, aconchegado, barriga com barriga, para ele fazer esse movimento que é a boca de peixe. Então tem a ver com a pega. Com a pega. Quando machuca é porque a pega foi errada. E a gente tem que trabalhar essa pega correta desde o primeiro atendimento lá na maternidade, independente de ser em hospital público ou hospital privado, que as equipes de técnicas de enfermagem, enfermeiras e pediatras que atendem essas mães possam atuar nesse momento, ajudando a pega para que o bebê abocanhe corretamente e não machuque a mãe. Se machucou, a gente precisa de ajuda. Doutora, quais são os referenciais, então, para que essa pega fique correta? O barriga com barriga, é o bebê aconchegado, virado para a mãe. Ele pode estar mais inclinado, ele pode estar mais sentadinho. Existem algumas posições que a gente chama cavaleiro, que o bebê também fica bem confortável. E a boca de peixe? A boca de peixe, o abocanhar a areola e não o bico, faz com que o bebê esprema os seios lactíferos que estão atrás da areola e o leite jorre na boca dele. Com isso, não machuca a mamãe. A Tuninha, de Varginha, ela mandou a seguinte pergunta: as mães com depressão pós-parto também conseguem amamentar? Quando essas mães são acompanhadas, porque assim, é muito comum o baby blues, que é aquela maior sensibilidade, uma tristeza maior, que é comum no pós-parto, e algumas mães chegam a desenvolver depressão, sim. O que a gente precisa é tratar essas mães. Quando essas mães são acompanhadas, não só pelo seu obstetra, mas muitas vezes entre em ação psicólogo e psiquiatra e recebem a medicação certa, elas podem sim amamentar. A gente sabe que às vezes o quadro é um quadro de uma depressão intensa, então essas mães às vezes num primeiro momento não conseguem estar tão próximas dos seus bebês, mas assim que elas se recuperarem, elas podem sim manter o aleitamento, com certeza. E voltando, né, aquele assunto das feridas e das rachaduras, né, quando a pega não está acontecendo da forma correta, o que fazer nesses casos, doutora, para poder tratar? Procurar ajuda, massagem, o caminho é sempre esse: massagem, ordenha e reconectar a pega. O caminho é sempre esse. Uma dica boa que ajuda muito é toda vez que o bebê mamar, a mãe espremer o bico do peito e deixar aquele leite que sobra na areola, porque o leite materno ele é rico em imunoglobulina A. E a imunoglobulina A é cicatrizante, então também ajuda a não rachar. Nós não recomendamos nenhum creme, a gente não recomenda nada desses usos antigos de botar mamão, botar casca de fruta, porque isso pode contaminar, e nenhuma pomada. Até um tempo atrás ainda se falava das pomadas de lanolina, mas hoje nem essas pomadas a gente usa, porque os estudos mostraram que elas não trazem os benefícios esperados. Massagem, ordenha, deixar um pouquinho de leite em torno e reorganizar a pega. Excelente orientação. Essa informação, essa orientação é perfeita, porque eu tenho uma filha de 6 anos e eu busquei várias informações, tive, né, rachaduras e me indicaram pomada, que, assim,
custou, na verdade nem resolveu o problema, né? Mas enfim, sendo que o próprio leite. O próprio leite. Hoje em dia a gente também tem o Vai laser, regenerar. que algumas consultoras fazem em casa. O laser, a laser terapia, que também é um tratamento possível, ele só tem na rede particular, mas as consultoras fazem em casa, também ajuda nas rachaduras. Agora, não adianta só tratar a rachadura. Tem que consertar a pega. Sim. E é impressionante, gente, a hora que a mãe tá com dor, a hora que você reorganiza o bebê pega correto, ela para de sentir dor imediatamente. Nossa, parece que vira uma chave, né, doutora? É impressionante. Que é impressionante. A informação faz isso, né? É um momento assim, porque eu passei por isso, né? Então é um momento de dor, de desconforto, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, quando passa essa fase, é impressionante como é a coisa mais perfeita do mundo. Aí chega a fase, né? Aí chega a fase realmente daquele momento perfeito. A primeira semana é muito difícil para todas as mães. Mas se a gente tem ajuda, se a gente tem uma rede de apoio, as coisas engrenam e aí os 6 meses chegam, 1 ano, 2 anos, o negócio vai indo. Vamos voltar aqui para a participação do nosso público. A Maiara Honório, de Juiz de Fora, ela pergunta o seguinte, doutora: a alimentação da mãe interfere na cólica do bebê? A alimentação é um assunto sempre em voga, né? O que a gente pede é para as mães manterem uma alimentação saudável, caseira e sem porcarias da rua. Porque isso melhora a saúde da mãe. Melhorando a saúde da mãe, melhora a saúde do bebê. A gente pede para evitar alimentos que dão gases na mãe. O que dá gases na gente? Refrigerante, água com gás, chocolate, carne de porco, as frituras demais, os temperos demais, os embutidos, as porcariadas. O que é saudável não dá gases. As pessoas perguntam muito sobre o feijão. O feijão você deixa de molho de um dia para o outro, cozinha na água limpa que não dá gases. A verdura verde escuro é que te faz bem para você, vai fazer bem para o seu bebê. Então é bom senso. Outra coisa que perguntam muito é o leite. A gente não tira o leite das mães, o leite de vaca, né, que elas tomam. A recomendação, as pessoas perguntam sobre muitas coisas do leite, né? O leite sem lactose só é indicado para as mães que têm intolerância à lactose. Não adianta você tirar o leite, trocar o leite por leite sem lactose se você não tem indicação. Adultos, no geral, devem usar leite desnatado, né? A gente não precisa da gordura do leite. Um copo de leite por dia, um cafezinho por dia, é viável a mulher tomar. O que não pode é tomar 1 litro. É o excesso. Quando a gente tira o leite de vaca da mãe, são situações especiais, pontuais de cólicas intensas, choro desesperado, sangue nas fezes, que a gente tem que partir para outro pensamento e a gente pensa em mudar a alimentação. Mas fora isso, alimente saudável que está tudo certo. Sobre as famosas mães de leite, que foram muito populares até os anos 2000. Porque essa prática, doutora, ela é proibida agora pelo Ministério da Saúde. É muito importante a gente ressaltar isso, né? Na escravidão a gente tinha as amas de leite, né? Que eram as escravas que amamentavam os filhos das madames. Há 40, 50 anos se usava muito a ama de leite quando a mãe tinha alguma dificuldade. Só que nós temos hoje muitas doenças que podem ser transmitidas através do leite materno. Próprio HIV, a doença de Chagas. Então, existem algumas doenças que podem ser transmitidas. Por isso, esta recomendação mudou desde os anos 2000 para que as mães que têm excesso de leite e queiram doar, elas doem para o banco de leite. Por quê? No processo de pasteurização, os vírus são mortos, o leite mantém a qualidade e não há risco de transmissão de doenças. Então, as mães que são saudáveis ou que às vezes não sabem que tiveram alguma doença, elas podem doar para o banco de leite. Esse leite é pasteurizado nas condições ideais recomendadas pelo Ministério da Saúde, e esse leite ele é doado para os prematuros que ficam nas UTIs, porque muitas mães de prematuros na UTI, elas estão emocionalmente abaladas e elas não conseguem produzir a quantidade de leite que seus bebês precisam. Então, os UTIs entram em contato com o banco de leite e conseguem receber o leite humano, que é de melhor qualidade, que ajuda a prevenir muitas doenças através dessas doações. Então, mamães, tem leite sobrando, tá com saúde, entre em contato com o banco de leite da sua cidade.
Ou seja, a rede de apoio ela continua, só que agora com segurança, né? Para ter com certeza segurança, que o leite vai chegar até o bebê com qualidade, sem qualquer risco de doença. Isso, é isso mesmo. A gente estava falando sobre as rachaduras, né? E você recomendou o que as mamães devem fazer para melhorar, no caso, né? Deixar ali o próprio leite cicatrizar. Mas pensando na prevenção, como que as mamães devem fazer os cuidados para deixar o mamilo mais firme e evitar, desconsiderando sim. a parte do... Sim. As gestantes, né? Isso, então vamos falar das gestantes. Na gestação, pouca coisa se faz. O que a gente pede para as mães é quem ficar em casa e conseguir ficar sem sutiã, o atrito do bico do peito, da areola com a roupa é suficiente para preparar o bico para amamentar. A gente não recomenda o uso de cremes ou óleos para nenhuma mãe na região areolar. As mães adoram usar cremes e óleos, vocês podem usar no resto do corpo, preservando a areola e o mamilo. E se você não aguenta ficar sem sutiã porque a mama está muito pesada, você pode pegar o sutiã de amamentar e usar aberto, que vai ter o mesmo atrito. Hoje em dia não se recomenda nada agressivo, né, nada de bucha, nada de ficar esfregando, porque isso pode causar microescoriações que levam à contaminação e pode ser porta de entrada para fungos e bactérias. E ao mesmo tempo nada que abafe. Então assim, é deixar a mama o mais liberada possível e isso aqui é suficiente para preparar o bico para amamentar. A gente até um tempo atrás falava para a mãe se pudesse pegar sol de manhã. Mas hoje em dia, a gente morando na cidade, quem mora às vezes no campo consegue. É muito difícil a gente ter um local com privacidade que a gente possa expor as mamas ao sol. A Giovana de Juiz de Fora, ela disse o seguinte: por que é importante amamentar até para não ter câncer de mama? Qual que é a relação, doutora, da amamentação e do câncer de mama? Os estudos mostram que não só a prevenção do câncer de mama, porque assim, o aleitamento materno, ele é bom para a saúde do bebê e para a saúde da mãe. Pensando na saúde da mãe, ele já começa lá na sala de parto, com as primeiras mamadas, quando ele acaba prevenindo a hemorragia no pós-parto pela contração melhor do útero. Então já começa a primeira prevenção aí. E os estudos mostram, e isso é sempre relacionado ao tempo de amamentação. Quando a mãe amamenta um tempo maior, até em torno de 1 ano ou um pouco mais, ela aumenta a proteção do próprio organismo contra câncer de mama, câncer de ovário e câncer de endométrio. Além de proteger contra diabetes, síndromes metabólicas, hipertensão, e os estudos mais novos mostram proteção contra Alzheimer e esclerose múltipla nas mães que amamentam por um tempo prolongado. Então, assim, não é só proteger o bebê, é proteger a mulher. Porque se eu amamento, se eu dou saúde para o meu bebê e se eu previno esse tanto de doença que é grave, pensa só, gente, prevenção de Alzheimer. Os estudos já estão mostrando isso. Aí a gente se sente muito orgulhosa de ter amamentado. Sem dúvida. Bom, e a Bárbara, né, pediu para os nossos telespectadores mandarem, né, informação de quem já teve mãe, né, de leite. E o Gilson Ramos, de Betim, ele disse que teve uma mãe de leite, pois a mãe dele não podia amamentar e ele disse que tem também um irmão de leite. E isso na época em Teófilo Otoni, né? Isso, aconteceu em Teófilo Otoni. Exatamente. E ele fala também, lembrando que não é mais recomendado pelo Ministério da Saúde, exatamente. É isso, né, doutor? Isso então, aí. o Gilson Ramos, ele está mostrando aí um relato de algo que era possível, até porque a gente não há mais dúvida quanto à importância da amamentação, mas isso também não vale a qualquer custo, né? Sim, sim. A gente tem que reorganizar. Sem dúvida. E a Rogéria de BH, ela disse o seguinte: amamentei meu filho Rodrigo até os 2 anos, mas hoje parece que não é mais recomendado. Até qual mês é recomendado amamentar? A gente consegue dar esse parâmetro para a Rogéria de BH? Ô, Rogéria, continua sendo recomendado amamentar até em torno de 2 anos ou mais. Quem define o momento de parar a amamentação é a mãe junto com seu filho, lembrando que em torno de 2 anos a criança já toma outro leite, já alimenta bem, já tem outras distrações e ocupações, e isso pode fazer com que se ajude a mãe a fazer o desmame gentil. Porque, na verdade, quando você começa a introdução alimentar aos 6 meses, que você começa as frutas, começa o almoço, depois o jantar, você já está organizando as mamadas e iniciando uma forma de desmame, porque não é mais aleitamento materno exclusivo, já tem horário. E isso vai se estendendo até em torno de 2 anos de idade. E é muita saúde para a mãe e para a criança. E, doutor, existe também um tempo mínimo para a criança ser saudável? É a continuação da pergunta da Rogéria.
O ideal é que as mães amamentem exclusivamente por 6 meses e que elas mantenham o aleitamento materno enquanto for viável. A gente sabe que nem toda mãe vai conseguir amamentar, que nem toda mãe vai conseguir amamentar 6 meses, que nem toda mãe vai conseguir amamentar 1 ou 2 anos. Mas o que nós colocamos é faça o seu melhor. Não existe aquela mãe que fala assim, eu não quero amamentar. Existe a mãe que tentou tudo e chegou um momento que não foi mais possível. Então a gente também tem que olhar com muito carinho para essa mãe e nunca julgá-la. Para que não tenha o sentimento de culpa, né? Isso, porque assim, a cobrança é muito grande, não se sintam cobradas. Façam o melhor que vocês puderem, pensando na saúde de vocês e dos seus bebês. E é importante sempre conversar com o pediatra que acompanha a criança, porque ele vai orientando e ajudando a mãe com as dificuldades. Doutora, seguindo esse assunto, no caso das mães, por exemplo, né, que acabou a licença maternidade, tem que retornar ao trabalho, normalmente com 4 meses. Qual seria a recomendação para armazenar o leite em casa, né, para que algum parente ali possa dar e, portanto, continuar a amamentação? Sim, aqui no Brasil, a recomendação de armazenamento de leite no congelador é 15 dias. Nos Estados Unidos e na Europa, eles já estenderam isso até 6 meses, mesmo não sendo pasteurizado, mas não é a nossa realidade sanitária brasileira. Então, continua a recomendação de 15 dias congelado, 24 horas na geladeira em temperatura ambiente a retirar e dar. O que a gente orienta é que 2 semanas antes da mãe voltar a trabalhar, ela já comece a retirar o leite, ela tem orientações no banco de leite, ela tem orientações pelo seu próprio pediatra, para que ela vá congelando com data as porções prováveis de volume do leite que o bebê vai mamar, para que quando ela não estiver, quem estiver na rede de apoio dela possa dar. Lembrando que esse leite não pode ser fervido, ele é aquecido em banho-maria até temperatura ambiente. Doutora, quando que os complementos são necessários, né? Aquelas chamadas fórmulas infantis? São nas mães que têm dificuldades para amamentar, que não conseguem manter um volume de leite que o bebê fique satisfeito. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque no primeiro mês, muitas vezes, a amamentação é mais difícil e a gente tem que, na verdade, reavaliar bebê e mãe para não entrar com fórmula sem necessidade, sim, para ir acompanhando o desenvolvimento do bebê. Mas muitas vezes a mãe que volta a trabalhar, ela não consegue retirar leite, ela fica sofrida, estressada e ansiosa pela volta ao trabalho. Muitas vezes a gente sabe que elas não conseguem. Então, nesses casos, nós orientamos uma fórmula adequada para a idade, lembrando que até 1 ano é proibido o uso de leite de vaca integral, tem que ser sempre fórmula para a idade, não se usa mais farinha, não se usa açúcar, nada disso é usado hoje em dia. E aí cada pediatra vai orientar a mãe da melhor forma para a saúde dela e do bebê. Inclusive, esse foi o relato da Cláudia de BH. Ela diz que amamentou e que o leite dela não era forte, por isso teve que usar fórmulas infantis necessárias. Eu vou corrigir, porque assim, não existe leite fraco. Todo isso, leite, inclusive, é uma ótima observação. Inclusive, quando eu falei da mãe da plástica, que às vezes pode ter um volume menor de leite, a qualidade dele é indiscutível. Nas mães que estão doentes, nas mães que estão desnutridas, é lógico que a gente tem que cuidar dessas mães, mas elas conseguem produzir um leite de boa qualidade. O que pode ter acontecido nesse caso é ela ter tido uma redução na produção de leite e não na qualidade, e ter precisado de complementar com fórmula. Mas é importante a gente dizer, não tem leite fraco. Doutora, com relação a tabaco, bebidas alcoólicas, o que a mãe deve fazer no período da gestação e também no período de amamentação? Não só nesses casos, medicamentos também, né? Sim. Pessoas que têm algum medicamento controlado. Tanto a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria orientam álcool zero na gravidez e, se possível, zero na amamentação também. Existe uma síndrome que se chama síndrome alcoólica fetal, que pode acontecer nos bebês das mães que usam álcool na gravidez. Eu estendo isso para as drogas. Alguns bebês fazem abstinência de drogas quando nascem e acabam precisando ficar na UTI. E o cigarro a gente sabe que é prejudicial de todas as formas. Então, qual seria o mundo ideal? Que todo mundo parasse de fumar, beber e usar drogas. A gente sabe que nem sempre é possível, mas é importante conversar com o obstetra, conversar com o pediatra, para a gente ver a melhor forma de ajudar essa família.
Quanto a medicamentos controlados, a maioria dos medicamentos não atrapalha a amamentação. Então é importante sempre conversar com o pediatra, que ele vai orientar qual a medicação que pode ou não, e o obstetra também pode orientar. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutora Márcia, a Denise de Contagem, ela diz o seguinte: quantas vezes ao dia eu devo oferecer o peito ao bebê? Tenho reparado que meu filho está fortinho. Então, o que a gente pode falar para a Denise e quais podem ser as orientações finais para o nosso público que está acompanhando Manhã Diversa? Denise, fortinho é feliz. Bebê de peito, a gente não preocupa com peso. Você vai oferecer quantas vezes ele quiser. Nesse momento aí até os 6 meses, eu brinco que é o único momento da vida que o bebê manda. Ele manda, a hora que ele quiser a gente está disponível e vai amamentar. O que eu quero deixar aqui para as mães e para todo mundo é que nós estamos começando hoje a Semana Mundial da Amamentação, né? A primeira semana de agosto é sempre dedicada e, como você falou, o mês inteiro a gente celebra, reforça, estimula e incentiva o aleitamento materno. Mas esse ano o tema é a rede de apoio às mulheres trabalhadoras, às famílias que trabalham e precisam de apoio. Então é muito importante a gente saber que nós podemos trabalhar, que nós podemos amamentar, mas a gente precisa sempre de uma rede de apoio. Eu acho que isso é fundamental para ficar dentro da gente e a gente saber como ajudar as mães que precisam voltar a trabalhar. Doutora Márcia, toda a diferença realmente essa rede. Doutora Márcia Mizrahi, pediatra, assim, muito obrigada pela sua presença, por essas orientações tão preciosas e obrigada a você que participou desse bate-papo, mandando a sua pergunta e o seu relato.